Imagina estar na mata e ouvir seu nome. Primeiro acha que é alguém do grupo, depois a voz de um amigo, até que parece alguém da sua família, num lugar onde você sabe que ela não está. Eu vou te contar o relato de um sobrevivente que foi seguido por algo que imita vozes humanas. Fica comigo até o final. Além de ouvir a história, conhecer sinais de alerta em trilhas que quase ninguém comenta, e pensar duas vezes antes de responder quando a mata chamar você pelo nome. Mas antes, você ainda precisa entender a fama dessa trilha. Antes da história dele, você precisa conhecer o cenário. Essa trilha corta uma área de mata fechada, com poucos pontos de sinal de celular e trechos longos onde a luz do sol mal encosta no chão. Nos fins de semana, alguns grupos passam por ali, mas basta caminhar alguns minutos para sentir que está longe demais de qualquer coisa conhecida. Entre os trilheiros da região, ela tem um apelido simples: a Trilha da Voz. Ninguém sabe exatamente quando esse nome começou, mas os comentários se repetem há anos. Gente que jura ter ouvido o próprio nome vindo do meio da mata, sempre um pouco fora da trilha, sempre na direção errada. Guias locais contam histórias de pessoas que se afastaram por um minuto para fotografar, urinar ou seguir um som, e nunca mais voltaram pelo mesmo caminho. Em fóruns e grupos de caminhada, aparecem relatos curtos, quase envergonhados, de quem sentiu que a mata parecia responder. Oficialmente é só mais uma trilha em meio a tantas outras, mas para quem conhece esses relatos, ela carrega um aviso silencioso. Foi justamente ali que, em um fim de semana comum, 5 amigos decidiram entrar, achando que seria apenas mais um passeio. Esses 5 amigos não eram novatos completos. Faziam trilhas leves aos fins de semana, conheciam o básico de navegação e sempre combinavam de ficar juntos. Era algo simples. A ideia naquele sábado era só caminhar, montar acampamento, rir um pouco e voltar no dia seguinte. Entre eles estava quem contaria essa história anos depois. O cara que hoje todo mundo chama de o sobrevivente. Na época, ele era apenas mais um do grupo. Cético, viciado em registrar tudo no celular, do início da trilha até a foto clássica na cachoeira. No começo do relato gravado, ele fala com uma naturalidade que machuca. Diz que aquele dia estava perfeito para caminhar, que ninguém estava com pressa, que o plano era seguir a trilha marcada e não inventar nada. E mesmo assim, foi justamente ali que a mata decidiu começar a responder. Quando eles entraram na trilha, ainda era dia. A mata fechada fazia o ar ficar mais úmido, o som dos passos abafado por folhas e terra fofa. Segundo o sobrevivente, foi ali que tudo deixou de parecer um simples passeio. O primeiro a comentar foi o mais brincalhão do grupo. Ele parou, virou a cabeça e perguntou se alguém tinha chamado. Disse que ouviu o próprio nome, bem atrás dele, como se alguém estivesse caminhando alguns metros atrás do grupo. Ninguém tinha falado nada. Riram, chamaram de eco, inventaram piada. E continuaram. Alguns minutos depois, outro amigo parou do nada, encarando a mata à direita da trilha. Jurou ter ouvido o nome dele vindo lá de dentro, numa voz baixa demais para ser grito, mas perto demais para ser imaginação. O sobrevivente conta que, a partir desse momento, começou a reparar no silêncio entre uma fala e outra. Às vezes eles conversavam e pareciam não ter resposta, como se a mata estivesse engolindo as palavras. Outras vezes um ruído surgia logo depois, como se algo estivesse tentando repetir o som. Naquele ponto, ninguém admitiu medo. Mas a trilha já não parecia tão comum, e a voz ainda estava aprendendo. Era só um desconforto que dava para ignorar, até a mata parar de repetir sons e começar a copiar as vozes de quem eles amavam. Foi depois dessa sensação estranha que a coisa mudou de nível. A mata parou de apenas repetir sons e começou a devolver vozes inteiras. O sobrevivente lembra exatamente do momento em que percebeu isso. Um dos amigos, mais à frente, congelou no meio da trilha. Ele virou para trás, pálido, e perguntou por que o sobrevivente tinha chamado por ele lá de dentro da mata, usando aquela frase específica que só os dois usavam em brincadeira. O problema é que o sobrevivente não tinha aberto a boca. Eles tentaram explicar como coincidência. Talvez algum outro caminhante estivesse por ali. Talvez fosse alguém perdido,
pedindo ajuda. Mas quanto mais avançavam, mais clara ficava a sensação de que ninguém além deles estava na trilha. Mesmo assim, as vozes insistiam. Primeiro, imitavam frases curtas, soltas, como se estivessem testando. Um, ei, espera aí. Vem cá rapidinho. Sempre um pouco fora de contexto. Depois, começaram a acertar o tom. O sobrevivente conta que escutou, à direita da trilha, a risada idêntica de um dos amigos, repetida, mas sem o menor motivo para existir naquele momento. Tudo piorou quando a mata usou uma voz que não pertencia a nenhum deles. Em um trecho mais inclinado, já cansado, ele ouviu, bem perto do ouvido, a voz da mãe chamando pelo apelido de criança que só ela usava. A frase veio completa, com a mesma preocupação, o mesmo jeito de puxar o R que só existia em casa. Ele travou na hora. O grupo seguiu alguns passos e voltou, perguntando o que tinha acontecido. Foi ali, de fato, que o sobrevivente entendeu que não era brincadeira, nem eco, nem outro grupo. Aquilo que estava na mata não só escutava tudo, estava aprendendo. E agora, sabia com qual voz chamar cada um deles para fora da trilha. Depois disso, eles fizeram o que quase todo mundo faz quando algo estranho acontece. Fingiram que não era tão grave. A luz já começava a mudar por entre as árvores. O fim da tarde se aproximava, e a prioridade virou chegar logo ao ponto de acampamento. Se ficassem juntos, se montassem as barracas cedo, se mantivessem as lanternas e o fogo acesos, nada de ruim deveria acontecer. Pelo menos era isso que eles repetiam para si mesmos. O sobrevivente descreve a cena como quase normal. Eles montaram as barracas, dividiram comida, falaram de trabalho, de séries, de qualquer coisa que não fosse a voz. Mas mesmo tentando ignorar, todos cochichavam mais baixo, como se tivessem medo de ensinar novas palavras para aquilo que estava ouvindo. Quando a noite finalmente caiu, o que era desconforto virou cerco. As primeiras vozes surgiram como teste de som. Cara, vem ver isso aqui, dito exatamente com o timbre de um amigo, só que vindo de um lado da mata, onde não havia ninguém. Depois, outra voz, chamando pelo nome, bem atrás da barraca. A cada vez que alguém falava, alguns minutos depois aquela mesma frase voltava, um pouco distorcida, vinda de lugar nenhum. Às vezes parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O sobrevivente lembra de sentir que a mata inteira estava cheia de gente invisível, repetindo, treinando, aperfeiçoando. Em determinado momento, as vozes pararam de copiar o que tinha acabado de ser dito e passaram a puxar memórias. Chamados carinhosos, broncas antigas, frases íntimas que pertenciam a outros lugares, outras casas, outros tempos. A sensação deixou de ser medo de se perder. Era algo diferente. A certeza de que a floresta conhecia a vida de cada um deles muito melhor do que deveria. Ainda assim, ninguém admitiu em voz alta. O silêncio que veio depois foi pior do que as vozes. Por alguns minutos nada respondeu. Nenhuma imitação, nenhum chamado. Parecia que a mata ouvia, decidindo o que faria. Então um dos amigos, irritado, decidiu levantar. Zíper da barraca, lanterna na mão e a frase automática. Vou provar que não tem nada aí fora. O sobrevivente diz que tentou segurar, pedir para ele ficar. O orgulho falou mais alto. Do lado de fora, a lanterna desenhava círculos rápidos entre os troncos. Tudo parecia normal. Até que uma voz surgiu alguns metros adiante, chamando o nome dele com perfeição. Ele caminhou na direção do som. A cada passo a voz recuava um pouco, mantendo sempre a mesma distância. Quando parou, sem fôlego, apontou a lanterna para o ponto exato de onde o chamado vinha. E viu. Entre duas árvores havia algo alto demais para ser gente, magro demais para ser árvore. O corpo parecia coberto por raízes, folhas coladas e pele acinzentada, esticada demais. No lugar do rosto, uma superfície lisa, úmida, com pequenas aberturas vibrando como guelras. Dali saíam sobrepostas as vozes de todos eles, rindo, chamando, pedindo ajuda. Ele não gritou. Apagou a lanterna por reflexo. Ali, no escuro total, a única coisa que restou foi o som da própria voz, repetida pela criatura,
chamando por ele como se estivesse dentro da cabeça. Foi aí que tudo desabou de vez. O amigo que tinha saído não respondeu mais. A lanterna dele sumiu entre as árvores e, no lugar da voz real, só restou a imitação perfeita, chamando por ajuda, sempre alguns metros adiante. Quem ficou na barraca ouviu, mas não sabia mais se devia correr ou tapar os ouvidos. O sobrevivente diz que tomou uma decisão simples. Escolheria o silêncio. Enquanto os outros ainda hesitavam, ele enfiou o que conseguiu na mochila, respirou fundo e começou a andar na direção contrária das vozes, sem olhar para trás. Ele repetia para si mesmo que qualquer chamado era armadilha. Ignorou pedidos de socorro, risadas conhecidas, o choro da própria mãe ecoando entre as árvores. Horas depois, exausto, tropeçou na entrada da trilha, perto da estrada. As buscas oficiais nunca encontraram os outros. Anos depois, ele ainda escuta seu nome, baixinho, vindo do corredor de casa. Frio na espinha. É assim que ele descreve a vida depois daquela noite. A trilha acabou, mas a sensação de ser ouvido nunca mais foi embora. Hoje, ele evita a mata fechada, evita caminhar sozinho, evita até falar alto em casa. Diz que às vezes, antes de dormir, escuta o próprio nome sendo chamado do corredor, com a mesma entonação confusa de quando tudo começou. Essa história não é um convite ao pânico, é um lembrete. Trilha nenhuma vale a pena se fizer você ignorar instintos básicos de sobrevivência. Se a mata parecer responder, se uma voz conhecida surgir onde não deveria, não trate como piada. Volte, reúna o grupo, questione o caminho, porque algumas coisas na floresta não querem só assustar, querem que você responda. E quando você responde, elas descobrem exatamente onde te encontrar, mesmo muito longe da mata fechada. E nem sempre pretendem deixar você voltar inteiro. Se você já passou por algo estranho em trilhas, acampamentos ou estradas vazias, conta nos comentários. Às vezes, o que parece coincidência isolada é parte de uma história muito maior. Se essa história mexeu com você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, a cada vídeo, a gente desenterra mais relatos que não se encaixam na lógica comum. E se conhecer alguém que ama trilhas, manda esse vídeo para essa pessoa. Só avisa antes. Depois de ouvir isso, responder quando a mata chamar pode nunca mais parecer inofensivo.